Ok, boa noite. Vamos lá. Todo mundo animado, não desanima não. A matéria é muito bonita, eu gosto muito. Medicina legal é uma coisa que empolga bastante. Embora eu faça mestrado em Direito Empresarial, eu gosto demais de medicina legal. Talvez porque eu tenha sido perito legista, essas coisas aí. Mas é uma matéria legal, muito bacana. Bem, você se lembra como é que nós paramos? Claro que você se lembra. Nós falamos inicialmente numa ferida provocada por um instrumento fininho e disse que ele vai agir sob pressão, se lembra? Eu falei que é um instrumento que possa ter uma ação perfurante. Se é uma agulha fina sob pressão, quando eu retirar eu vou ver uma lesão punctória mínima que pouco mal pode causar a alguém. Talvez furar um olho, né? Perder um tímpano, uma pequena perfuração, né? Um órgãozinho mais nobre, mas não é uma lesão que leve à morte ninguém, né? Muito raramente situação dessa, pouco posso aqui imaginar, mas há possibilidade. Bem, se esse instrumento for mais de um diâmetro maior, aí nós vamos ter uma ferida provocada por um instrumento de ação perfurante, provocando um afastamento das fibras para passar o instrumento. Eu não falei que as fibras do tecido serão cortadas. Eu falei que as fibras serão afastadas para que o instrumento perfurante passe. Ele vai ganhando espaço no tecido, afastando as fibras. Afastando as fibras. Eu vou repetir. Afastando as fibras. Então nós vamos ter um buraquinho de entrada sob a ação da tensão. Eu vou ter, portanto, uma ferida achatada, meio que em botoeira, tal, achatada, com os dois ângulos rombos, e que, como todas vão estar na mesma direção, porque naquela área a tração é a mesma, eu vou dizer que a primeira lei de Filhos, o orifício fica achatado. A segunda lei de Filhos é que naquela região são vários orifícios, todos ficam paralelos. E na lei de Langer, você lembra que na lei de Langer, como esta área tem fibras para lá, fibra para cá, fibra para cá, e o buraquinho vai ter o quê? Doidão. O buraquinho vai ficar a ferida de entrada, né? Vai ficar estrelada, triangulada, quadriculada, octaloada, sei lá. Vai ficar como as fibras estiverem definindo. Tá certo? Não é óbvio? Mas eu falei também que há instrumentos que tem um gume muito fino. Muito fino. Olha o que eu estou falando. Tem um gume muito fino. Aí eu estou lembrando que uma gilete, um bisturi, uma faca muito afiadinha, que vai agir sobre o tecido não só deslizando, mas com uma pequena pitada de pressão.
Porque se a gilete passar sem nenhuma pressão, não corta. Mas se você faz a pequena pressão, corta. Faz aí, experimenta aí. Sangrou? Pois é, porque essa ferida cortante sangra muito. Fica tranquilo. Então, o que eu vou dizer? Se você, então, sangrou, é porque você está vivo. Então, o sangramento é um sinal vital. Parou de sangrar? Parou. Por que parou de sangrar? Parou de sangrar porque há um mecanismo de coagulação através das fibras que logo acometem as bocas finais dos pequenos vasos, ali ficam acoladas, entupindo a passagem do sangue as plaquetas. Há então um sistema de coagulação. E sabe por que teve um sistema de coagulação e fez parar o teu sangramento? É porque você está vivo. Porque se você tivesse morto não tinha isso. Também não iria sangrar. Naquele tecido, você vai perceber que os leucócitos acorreram para essa região. Como que dizendo, gente, vai dar confusão, vai dar ruim, porque cortaram o tecido, vai entrar bactérias, vai entrar sujidades. Então os leucócitos correm para aquela área. Esta corrida leucocitária acontece, sabe por quê? Porque tu está vivo. Porque se tu tivesse morto, o leucócito não ia fazer coisíssima nenhuma. Esta é a lesão cortante. Você se lembra que quando você faz um corte, lá no finalzinho do corte você tem uma escoriação fina, aonde eu estou dizendo que a ação cortante se deu daqui para cá, saindo pela cauda de escoriação. Se lembra? Pois é. Aí depois nós falamos sobre os instrumentos que podem contundir, né? Que são instrumentos que não vão cortar e nem vão perfurar, eles vão contundir. Esses são violentos. E aí, meu Deus, quantos instrumentos podem contundir? Martelo, sei lá, um cabo de faca, um soco, um pontapé, uma cabeçada, uma pedrada, uma marretada, uma raquetada. Quantos e quantos e quantos instrumentos podem contundir? E qual seria então a ferida produzida por essa ação contundente? Uma hiperemia, uma equimose, aquela que não corta e o sangue não escoa, um hematoma, aquele tumor hemático, né, que você corta no meio e o sangue sai. E a equimose, a gente lembra que ela segue ao espectro colorimétrico, onde ele vai, o sangue vermelho fica mais escurecido, mais arroxeado, não é verdade? Ele vai ficando mais roxo, né? Ele vai ficando mais esverdeado, vai ficando mais amarelado e some. Espectro de Legrand de Sales. Pois bem, mas agora a gente vai conversar sobre a interseção dessa. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha só. Presta atenção. Aqui na minha alta tecnologia. Adoro fazer essa coisa assim, meio simples. Nós vamos ter aqui as feridas penetrantes que vão deixar um buraquinho. Tá certo? Redondinho. Que pela lei de Filhos vai ficar assim.
pela tração das fibras. Na lei de Langer vai ficar meio esquisito, não vai? Ficar meio esquisito. Nós vamos ter aqui uma ferida contusa. A ferida contusa é uma ferida toda irregular. E temos aqui a ferida cortante, que é absolutamente com aquela cauda de escoriação aqui, mostrando que a faca cortou daqui para cá. Mas acontece que agora eu vou ter uma junção entre a ferida que perfurada, e uma ferida cortante. O que é que teria que perfura e corta, segundo dizem os autores? É a faca. Então teria assim uma área fina da faca, uma área mais grossa. E realmente a faca, ela num bordo ela corta, do outro bordo ela não corta, ela espessa. Nós temos aqui também uma ferida bem tipo embotoeira. Mas nós temos também uma ferida que perfura e que contunde. Aí nós vamos lembrar do tal do PAF. Por quê? Porque o projétil de arma de fogo perfura com essa ponta e conduz e vai contundir porque ela é grossa, ela é espessa. E temos também a ferida que corta e que contunde. A corta e contunde, eu vou lembrar o que? De um machado, por exemplo. Porque o machado é aquele instrumento grotesco que ele contunde e ele corta. Evidentemente que nós vamos ver que o que mais nos interessa aqui é saber que aquele que contunde e aquele que perfura o contundente, e o instrumento que mais interessa ao nosso estudo é esse aqui, que é o projétil de arma de fogo, o tal do PAF. Pois bem, quanto a este instrumento que perfura e que corta, eu particularmente não concordo. Porque quando eu falo em perfuração, deixa eu voltar para cá. Quando eu falo em perfuração, eu falo num instrumento fino, redondo. Vamos lembrar aqui um prego bem afiado, bem afiado. Eu estou falando ali de uma ferida perfurante, que ele afasta as fibras, tal, não corta. E quando eu falo de corte, eu falo de uma gilete, por exemplo. Então, como eu vou poder associar uma ferida perfurante e uma cortante? Aí eu vou lembrar aqui de uma faca, que é o que mais se fala. Mas pensa bem, a faca, num bordo, corta. E perfura onde? O outro bordo não perfura da faca. O outro bordo contunde mesmo, né? Mas, como os ilustres mestres de medicina legal disseram que a faca corta e perfura, um punhal, eu não acho que ele perfure, eu acho que ele corta, do início ao fim, ainda que com 2 lumes, né? Mas, guarda que o que está descrito no livro é que um punhal ou uma faca perfuram e cortam. A faca perfura e corta de um lado só, e o punhal perfura e corta dos 2 lados, de 2 lumes. Se você for falar então numa ferida que cortou e contundiu, temos que pensar no machado.
Agora, o machado vai produzir lesões muito grotescas. Uma lesão de um machado é uma brutalidade. Fiz várias necrópsias no Instituto Médico Legal com machadada na cabeça, no pescoço, né? É uma ferida dura, atinge os ossos, quebra ossos, faz fraturas. Se no abdômen, então, ele faz um estrago. Geralmente ele atinge a coluna. Uma machadada é uma covardia. Dizem que ela corta e contunde. Se você for analisar bem, de corte o machado não tem nada. Mas como ele é fininho ali naquela, né? Ele corta e contunde. Tudo bem, então escreve isso lá na prova que corta e contunde. Mas nós vamos ficar basicamente, para dar uma avaliação bem mais trabalhada, é aquela ferida causada por um instrumento que perfura e que contunde. Aí eles dizem que é o PAF, projeto de arma de fogo. Mas se você for pensar bem, o projeto de arma de fogo, ele fura e contunde. Mas será que perfura mesmo? Eu acho que não perfura nada. Eu acho que ele contunde do início ao fim. Porque a ponta do projétil é uma ponta romba. É uma ponta fina, como se fosse um alfinete. Não é? Então, eu acho que um projétil não perfura coisa nenhuma. Mas não vai responder isso. Você vai dizer que não, que realmente ele perfura e contunde, tal, projeto de arma de fogo, tal, beleza. O projeto a gente vai falar por quê? Porque é o instrumento mais importante nessa combinação entre perfuração e contusão. É o projeto de arma de fogo. Claro, se você for avaliar alguns projéteis, tem modelos mais afinados ou menos afinados. Uns vão contundir mais e perfurar menos, vão perfurar menos e contundir mais. Então eu queria que vocês se preparassem para que a gente possa estudar com calma os acidentes causados, feridas, né, causadas por instrumentos que perfuram e que contundem, que é o projétil de arma de fogo. Aqui eu queria mostrar a vocês duas feridas. E eu vou apenas desenhar em cima delas para dar um esclarecimento. Imagina essa lesão que tem dois ângulos agudos. Imagina essa lesão que só tenha um ângulo agudo. Eu poderia dizer que foi pelo mesmo instrumento? Claro que não. Claro que não. Eu teria aqui um instrumento que contunde e corta. Eu diria que esse aqui seria talvez uma faca. Aqui eu poderia dizer que seria o que talvez como os ângulos são bem agudos, tá vendo? Eu diria talvez que seria um punhal. Portanto, de dois gumes. Aqui eu diria que estaria sangrando. A pessoa estaria viva. Aqui, branquinha, não sangrou nada. Eu diria que a pessoa estaria morta. Qual seria a causa da morte? Uma perfuração no tórax causada por uma faca. Uma lesão contundente. Logo depois você verifica que a pessoa morreu
e aqui já não sangrou mais nada. Aqui não tem reação vital. Nenhuma reação vital. Mas aqui tem. É por isso que ele estava vivo aqui, estava morto aqui. Se alguém deu uma punhalada aqui, ele cometeu um crime impossível. Impossível. Nós vamos falar bastante sobre PAF. Se eu achar aqui o que eu quero achar para vocês. Fiquem tranquilos, grandes emoções. Grandes emoções. Seguem, vão seguir a gente. Grandes emoções. Aqui nós temos na região do punho, né, uma lesão grave causada por um instrumento que corta e contunde. Que instrumento é esse? Talvez o que? Um machado? Mas pode ser também um facão, aquele facão grotesco, né? Ele corta e contunde também. Agora, uma foice, né? Uma foice também poderia levar uma lesão dessa. Então você vai analisar aqui os bordos dela aqui, todos contundidos, né? E vai ver que na massa maior ele fez um V aqui, ó, de quem cortou, mas que nas vertentes estão contusas. Uma lesão corto-contundente. Aqui nós estamos vendo uma pessoa totalmente espostejada, alguém que foi jogada aí no trilho, né, e o trem passou. A lâmina da roda do trem, alguém diz que é uma lâmina que corta, né, e contunde. Então a roda do trem, aquela lâmina, seria também um instrumento corto-contundente. No espostejamento, tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa está morta fora e é jogado lá dentro para ser espostejado pelo trem. Então vai depender de quê? De reações vitais, né? Aqui nós temos um mamilo que foi mordido e foi retirado o mamilo aqui. Isso é uma ferida por uma dentada. Então, dependendo do dente, você diria que seria corto-contundente. Porque os dentes molares, lá no final, eles não cortam nada, eles só esmagam. É puramente contundente. Mas para dar uma mordida a esse ponto aqui, ó, eu diria que teriam sido os dentes incisivos, os dentes da frente, que tem uma ação corto-contundente. Aqui no rosto dessa moça, nós vamos ter uma marca de uma mordida. E se eu for analisar essa mordida de perto, eu vou ver que ela tem vários tamanhos, né? Então eu diria que isso aqui seriam os dois incisivos, depois vem aqui os outros dentinhos laterais, tal. Não chegou a atingir aqui o molar, né? Lógico, que são dentes mais da frente, dentes inferiores, dentes superiores, tá vendo? Quer dizer, que tipo de lesão é essa? Lesão contundente, por pressão, né? Lesão contundente. Ok. Então nós falamos na lesão perfurante, falamos da lesão contundente, falamos da lesão cortante, falamos da lesão corto-perfurante, falamos da lesão corto-contundente e as lesões agora perfurantes, ao mesmo tempo que contunde, pérfuro e contunde, é do PAF, Projétil de Arma de Fogo. E aí vale a pena um papo bem calmo a respeito do PAF, que este assunto vai cair na sua prova de delegado, com certeza absoluta.
Mesma coisa para médico perito legista. Não é um perito legista que não faça uma necrópsia de alguém morto por PAF, né? Então, gente, vamos dar um descansinho, tomar um café e eu vou preparar aqui alguns temas para falar com vocês sobre o PAF. Beleza? Um abraço. Tchau.